Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz Ana Paula Miller, diretora administrativa da APAI de Lajeado, e nós vamos falar um pouco sobre a APAI, uma associação que tem uma larga história, uma longa história aqui na nossa região, principalmente Lajeado, atendendo portadores de necessidades, jovens, adultos, pessoas que acabam conquistando o nosso carinho, o nosso afeto, porque são pessoas enviadas por Deus de uma forma especial, diferente, E por toda essa diferença, há uma necessidade da gente trabalhar e cuidar delas de uma forma especial. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Gerson. Ótimo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como é de praxe no nosso programa, a gente gosta de conhecer um pouco a pessoa que veio aqui. Então, se puder falar um pouquinho da Ana Paula, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a história da APAI. Sem dúvida, é um prazer a gente poder falar da história da APAI, mas eu me apresento como uma profissional apaiana, Eu estou na APAI há 20 anos já, sou professora, por muito tempo estive à frente da coordenação pedagógica, à frente do serviço da escola, e há 3 anos a Cândida Cato, que enfim era a nossa diretora, me deu essa enorme responsabilidade de sucedê-la na direção administrativa da APAI. Então, lá realmente a gente atende um grande público, um grande número de usuários e procura, sim, dar conta de todos os segmentos que a APAI atende, tanto na saúde, como na educação e na assistência social. A APAI, quantos anos tem aqui na nossa região, em Lajeado? A APAI... E como ela se inseriu nesse contexto, Da onde ela veio? Qual é a história da APAI? Realmente, a história da APAI é uma história muito bonita, A APAI de Lajeado, no ano passado, completou 45 anos de fundação no nosso município e, assim como a maioria das APAIs surgiram, como a maioria das unidades apaianas foram criadas nos seus municípios, vem de uma necessidade. Naquela época era a necessidade de um espaço de escolarização para as pessoas com deficiência, E em cima disso, um grupo de pessoas da comunidade se mobilizou e fundou uma escola e fundou uma associação para atender as demandas das pessoas com deficiência do município de Lajeado. E ao longo do tempo, são grandes as conquistas, e não só conquistas profissionais, conquistas de espaço físico, relacionadas a novas tecnologias e aquisições de materiais, enfim, tudo que é necessário para a gente estar sempre em sintonia com as novidades e com o que é necessário para o tratamento de reabilitação e escolarização das pessoas com deficiência. Você é uma associação, tem características bem próprias, A APAI tem toda uma estrutura voltada para atender as pessoas com portadores de deficiência. Essa história da APAI, ela tem momentos bem distintos. Tu poderia destacar alguns momentos históricos da APAI aqui na nossa região? Eu acho que a gente conhece um pouco da estrutura da APAI. Eu acho que teve lá no início a conquista de uma sede própria, que é no bairro São Cristóvão, Começou com um prédio muito modesto e depois a ampliação desse prédio, a conquista de um espaço próprio, sem dúvida, eu acho que é uma marca importante dentro da história dos 45 anos da APAI. E depois, claro, remodelações, novas ampliações, tu profissionalizar essa equipe, tu crescer enquanto escola e crescer enquanto clínica também, e trazendo alguns serviços de referência. A gente pode dizer, sim, que depois a APAI ampliou um pouco a sua área física com terrenos lindeiros, digamos assim, onde foi crescendo o prédio, e dentro desse crescimento físico, automaticamente a gente amplia salas de atendimento, amplia serviços, amplia refeitórios, torna o prédio totalmente acessível, com rampas, elevadores, enfim, com tudo que é necessário. Acho que a ecoterapia, que é um projeto que funciona desde 1998, é um projeto referência para nós, é um projeto que nós acreditamos muito também e dedicamos muito estudo para ele, A comunicação alternativa, quando nós implantamos, com softwares especializados para isso, e tecnologia também, eu acho que trouxe modificações importantes nos atendimentos e nas conquistas das pessoas com deficiência.
Enfim, eu acho que são muitas as coisas que sempre trouxeram e agregaram em prol das pessoas que nós atendemos. Outra referência importante que eu posso trazer da APAE de Lajeado há mais de 10 anos são os estudos voltados ao atendimento para as pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo, né? Então, as pessoas com autismo para nós despertam um grande interesse, nós temos várias turmas e grupos de estudos relacionados a isso, então, assim, realmente o atendimento de pessoas com autismo para nós é uma coisa apaixonante, é uma coisa que a gente gosta demais, né? E temos profissionais especializados nisso para esse estudo e para esse atendimento. E hoje, em 2017, eu posso dizer que uma das próximas conquistas da APAE e que no segundo semestre vai estar sendo amplamente divulgado é uma sala Snuslen, é uma sala multissensorial que nós estamos implantando. No Brasil são pouquíssimas salas com essa característica, aqui no Rio Grande do Sul nós temos apenas 3. Né? É uma sala com um aparato técnico muito diferente, né? Que nós conhecemos propriamente na APAE de Marau, que já tem o serviço instalado, e nos encantou. E, obviamente, que para a gente instalar uma sala dessas e trazer mais uma novidade para dentro da APAE, para beneficiar os usuários, a gente precisa se especializar, precisa se capacitar para esse tipo de atendimento e também precisa captar recursos através de projetos e parcerias para instalar, porque tudo exige investimento financeiro. O que seriam os principais, digamos, serviços que a APAE faz? Você citou escola, você citou clínica, seriam esses 2 grandes pilares? Eu acho que a gente se caracteriza por uma associação, por uma entidade de assistência social, mas os segmentos de atendimento são a assistência social, a saúde e a educação. Quando eu me refiro à educação, me refiro a uma escola especial, né? Quando eu me refiro à saúde, eu me refiro a uma clínica com atendimentos referenciados pelo SUS, né? E a assistência social envolve toda a acolhida de famílias e grupos de convivência para aquelas pessoas que já estão fora da idade de escolarização obrigatória, mas que ainda precisam de um espaço de convivência entre os iguais, né? Bem, nesse primeiro bloco conhecemos um pouco da história da Ana Paula Miller, diretora administrativa da APAE de Lajeado, e obviamente a própria história da APAE, né? As principais características e essa caminhada de mais de 4 décadas que tem aqui na nossa região. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta para falar sobre gestão. Agora, tentando entender como é que a APAE se sustenta, né? Qual é a estrutura que ela tem, uma organização que tem tantos anos, né? Como é que ela conseguiu enfrentar esses diversos momentos de desafios que a gente tem na nossa sociedade e principalmente uma escola tão focada e tão especializada como é a APAE. Vamos ao nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa Gestão, dessa semana recebendo a diretora administrativa da APAE de Lajeado, Ana Paula Miller, e conversando um pouco sobre a APAE, né? Toda a sua história, toda a sua característica. Ana, gestão da APAE, você colocou, tem toda uma história, mais de 4 décadas, 45 anos. Como é que gerencia a APAE? Uma organização que tem aí uma série de serviços, uma série de ações que tem um custo elevado de manutenção. Como é que funciona gerenciar a APAE? Sem dúvida, a gente tem que eleger as prioridades, né? Sempre tem que estar, acima de tudo, o serviço a que a gente se propõe e para as pessoas que a gente se propõe fazer, né? Então, nós temos sim que trabalhar com as nossas receitas, né? E dentro dessas receitas fazer o maior número possível de atendimentos, não é? Então isso é uma ginástica para qualquer organização do terceiro setor, né? Claro que as receitas fixas, as subvenções que vêm de governo municipal, de governo federal, de governo estadual, são muito importantes para a manutenção desses serviços, né? Para tudo que já está instalado, para que se dê andamento para isso. E obviamente que se a gente deseja implantar uma coisa nova, deseja adquirir um equipamento novo ou, enfim, fazer uma formação, nós precisamos sim captar recurso através de projetos, né? Aproveitar a nossa filantropia e através de projetos captar recursos ou através de parcerias, né? Ampliar, digamos assim, as nossas receitas para poder fazer alguma coisa a mais, né? Hoje, a grande origem dos recursos normalmente vem de órgãos públicos ou segmentos públicos.
acredito eu que talvez o governo federal deva ser o principal financiador? Sem dúvida. Hoje a gente tem para a escola recurso do Fundeb, tanto Fundeb municipal quanto Fundeb estadual, né? Nós temos recursos da área da saúde através do SUS e recurso da assistência social, né? E dentro disso, doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, grandes parcerias que também nos auxiliam, né? Mas o movimento, digamos assim, fica em cima desses recursos, dessas subvenções que sustentam, digamos assim, o que é oferecido para os nossos usuários dentro da APAE de Lajeado. Todo o serviço é gratuito para as famílias. A gente tem ouvido falar muito da dificuldade no repasse, né, de recursos estaduais ou federais. Isso tem ocorrido para vocês? Vocês estão sentindo também essa dificuldade? Ou esse segmento passa um pouco ao largo dessa situação? Na verdade, às vezes pode ocorrer, sim, algum empecilho onde esses recursos vêm com um certo atraso. Mas não é a regra, digamos assim, né? Quando uma organização se habilita para receber recursos do governo federal, do governo estadual e mesmo municipal, sem dúvida a gente tem que estar com toda a nossa documentação em dia, tem que estar com as prestações de contas em dia, para que isso nunca seja um entrave, né? Então, esse cuidado nós temos e a gente pode dizer assim que a gente tem uma rotina, né, digamos assim, financeira que está estável e que nos permite trabalhar e dar conta daqueles serviços que nós nos propusemos a fazer. Quantas pessoas são atendidas hoje? Jovens, crianças, adultos são atendidos hoje pela APAE aqui de Lajeado? Hoje nós atendemos mais de 300 pessoas, nós temos em torno de 310 usuários entre clínica e escola. Na escola nós temos 163 pessoas com deficiência e o restante são pacientes da clínica, né? Então, é um número elevado, não são só pessoas de Lajeado, mas também de mais 10 municípios aqui da região que, digamos assim, procuram a APAE de Lajeado pelo serviço, digamos assim, multidisciplinar que a gente oferece, né? E para trabalhar com esse perfil de usuário, né, de pessoas que demandam esses serviços especializados, precisa de profissionais especializados, que também não é fácil conseguir. Qual é o perfil hoje do profissional da APAE e quantos são, mais ou menos, hoje dentro da APAE nós temos 51 funcionários, né, entre clínica, escola e serviços administrativos e manutenção, limpeza, mas sem dúvida o perfil de profissional da APAE é muito difícil a gente contratar um profissional hoje em dia que tem experiência em APAE, né? Todos nós chegamos lá sem experiência, né? Acho que a gente se identificar com o trabalho, gostar do trabalho, sem dúvida é uma característica fundamental. Mas hoje nós temos certeza que para estar trabalhando na APAE, nós temos que estudar, nós temos que ter capacidade técnica, nós temos que ter esse perfil investigativo, porque as novidades são muitas, né? Então, assim, eu acho que é aliar a vocação, o desejo de estar lá dentro, a identificação com o trabalho, o gostar de pessoas, né? Mas sempre alinhado com formação técnica, com estudo, com renovação e com atualização. Sempre vem à cabeça a questão de pensar a gestão de uma organização tão complexa e que lida com pessoas tão especiais, pessoas que têm uma demanda tão característica. Um profissional desses não faz isso só por trabalho, né? Ele tem que ter um perfil de empatia, de carinho, e isso não é fácil selecionar. Não né? é fácil. Como é que funciona esse processo de seleção? De repente, muitos apresentam, eu quero fazer, mas não tem perfil para trabalhar nesse A gente tipo sempre de trabalho. passa por um processo, assim, quando a gente identifica um profissional com esse perfil, digamos assim, carinhoso, com esse perfil arrojado, de que quer descobrir o novo, de que quer ajudar as pessoas. A gente sempre mantém um certo período de experiência, até porque a gente às vezes vai cheio de expectativa e não é aquilo que eu desejava enquanto profissional, né? Então, a gente tem que saber entender o profissional. Mas hoje eu sempre penso assim, que os currículos que a gente recebe, que a gente seleciona, são realmente de pessoas que estão interessadas em contribuir com a missão da APAE, né? Então, a gente procura, nas conversas que se faz, justamente esclarecer tudo
tudo que acontece, tudo que pode acontecer lá dentro, né? Porque às vezes em qualquer local de trabalho a gente se organiza para uma rotina e às vezes acontece uma intercorrência, seja o que for, e muda completamente tudo que tu tinha planejado, né? E eu acho que o profissional apaiano tem que ter isso, né? A gente tem que ter sempre muito planejamento, muito foco no que eu quero fazer, seja na clínica, seja na escola, mas também saber lidar com essas adversidades. Às vezes a gente está esperando aplicar um trabalho com uma criança, mas ela chegou muito diferente, né? Ela chegou muito incomodada, ela não consegue se concentrar. Eu tenho que saber mudar isso, eu tenho que saber dar conta disso e propor outra coisa. Então, o profissional apaiano tem que ter, sim, muito essa habilidade de se adequar e de fazer essa leitura de como está o meu paciente, de como está meu aluno hoje e o que eu posso fazer, né? E aí entra também as parcerias, né? Eu sei que a Univates tem várias parcerias com a PAI e outras tantas instituições. E outras tantas entidades. Onde entra a importância desses estudos acadêmicos dentro da gestão de uma organização como a PAI? Sem dúvida que quando uma organização do terceiro setor, eu sempre digo que para ela se aperfeiçoar, ela tem que ter parcerias consistentes na comunidade. Isso é muito importante. E hoje, por exemplo, as parcerias que nós temos com a Univates nos permitem isso, né? Seja através de estágios, né? Seja através de ações que acontecem aqui dentro e que contemplam os nossos alunos e os nossos usuários. Isso é muito importante, porque a gente entende que na Univates, justamente, é que está surgindo esses novos profissionais, né? Aqui dentro que as pessoas estão estudando e se formando e se interessando por esses assuntos. Então, é muito importante a gente manter esse contato estreito, sim, com essas parcerias. E a Univates é uma grande parceira que a gente encontra tanto na escola quanto na clínica da PAI. E os próprios municípios, eles têm dado apoio, eles têm buscado interagir com a PAI? Porque a gente sabe que hoje em dia os próprios municípios reclamam muito das condições de recursos. E os municípios também, sendo parceiros, eles também se envolvem, não só financeiramente, com outras ações, né? Eu acho que a gente tem muito a elogiar os municípios conveniados com a PAI de Lajeado, até porque não é apenas o repasse do recurso financeiro para manter os munícipes atendidos na PAI de Lajeado, mas é também, a gente entende esse contato muito próximo como em relação aos gestores dos municípios, de que quando a gente tem uma programação, quando a gente tem alguma coisa, eles fazem sempre o possível para prestigiar, para estar presente, para entender o que os seus munícipes vêm fazer aqui na PAI de Lajeado, porque não é apenas pagar o recurso mensalmente, mas é entender o que se faz aqui, é entender o porquê que ele veio encaminhado para cá e o porquê que tu está oportunizando esse tipo de atendimento, né? Então, hoje eu posso dizer assim que a gente tem um contato estreito com os municípios, né? E os municípios sempre são muito receptivos aos nossos pedidos e aos nossos convites. Bem, nesse segundo bloco, conhecemos um pouco da gestão, né, da PAI aqui de Lajeado, e eu quero aproveitar no último bloco para conversar um pouco sobre todo esse movimento que houve nos últimos anos de inclusão dos processos de diversidade, das diferenças, que cada vez mais não só são aceitas, como são cada vez mais abrangentes, né? As pessoas não só estão querendo trabalhar com o processo de diversidade, mas também estão querendo desenvolver todo um lado mais afetuoso, mais de relacionamento, que é importante para uma sociedade civilizada e que quer se desenvolver, como a sociedade no Brasil. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa Gestão, essa semana, nosso terceiro e último bloco, conversando com a Ana Paula Miller, diretora administrativa da PAI de Lajeado, e conhecendo a PAI e também todo esse ambiente que é cada vez mais inclusivo de pessoas portadoras de deficiência. Ana, você tem uma experiência tão grande, de tanto tempo, lidando e trabalhando com pessoas especiais. Como é que você vê todo esse processo de inclusão? Se fala muito, né? Mas realmente está se incluindo as pessoas especiais na sociedade, ou é muito mais um discurso, uma propaganda, ou mais uma ideia que se está querendo levar? Será que as pessoas estão realmente incluindo pessoas portadoras de deficiência? Eu quero esperar que sim, porque é no que eu acredito todos os dias, eu trabalho para isso todos os dias, né?
Eu acho que sim, eu acho que nós evoluímos muito em relação ao direito das pessoas com deficiência, né? Não só em termos de legislação, mas eu acho que hoje nós fizemos uma conscientização, uma sensibilização, né? É o que nós queremos, tanto o respeito aos direitos das pessoas e também queremos o respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Então eu quero crer que sim, eu quero acreditar que sim, que a gente vem evoluindo, né, em todos os espaços, seja nos espaços escolares, seja no mercado de trabalho, seja na sociedade. Sim, eu quero crer que a gente hoje está numa caminhada progressiva, sim, de aceitação, de inclusão e de valorização, porque eu acho que não é só incluir, é valorizar também. Valorizar e respeitar as pessoas com deficiência, com as suas características, com as suas limitações, e lembrar que a deficiência é apenas uma parte desse sujeito, né? Você estava falando, eu estava lembrando, alguns anos atrás, você via uma pessoa com uma determinada deficiência, alguma coisa que chamasse a atenção, fazia com que as pessoas olhassem. Sei lá, um cadeirante, uma pessoa com alguma deficiência séria, cerebral, que fosse para a rua, chamava a atenção. As pessoas olhavam com aquele olhar de curiosidade ou até de rejeição. Ultimamente eu tenho notado que as pessoas que têm essas características vão para a rua e passam, não é nem desapercebidas, porque as pessoas não ignoram elas, mas já se tornou algo comum. Né? Antes eram escondidas, hoje estão cada vez mais participando da sociedade. Exatamente. Isso faz com que essa diversidade seja não somente aceita, como tu disse, valorizada. Você percebe isso também? Eu percebo. Eu acho que a gente aceita tantas outras coisas que são diferentes, né? Por que não aceitar a pessoa com deficiência? Por que não acolher ela em todos os espaços, né? Eu acho que sim, eu acho que hoje existe muito mais leveza em relação a esse assunto, né? Acho que a divulgação dos serviços especializados para essas pessoas, a divulgação das questões de direitos e mesmo de inclusão no mercado de trabalho, fez com que as famílias também estivessem mais informadas e mais conscientes de que essas pessoas também têm que ter acesso a todas as esferas da nossa sociedade. Ana, você coloca uma coisa que é importante para o nosso programa, que é a questão da inclusão das pessoas portadoras de deficiência nas organizações, nas empresas. Isso surgiu inicialmente através de lei. Eu me lembro que vários empresários reclamaram, muitas pessoas disseram, mas isso não vai dar certo. E hoje tem empresas que estão demandando e não tem pessoas suficientes para... Quer dizer, houve uma evolução, não só em termos de demanda, mas uma evolução também de qualificação e busca, porque algumas pessoas têm características que são muito específicas e são melhores até com as pessoas, entre aspas, normais. Exatamente. Isso vocês observam também? Sim, nós observamos. Antigamente, digamos assim, a gente garimpava as vagas de emprego nas empresas. A gente ia bater nas empresas e dizer, eu tenho tal adolescente, tal jovem, ele consegue desempenhar uma função aqui na tua empresa, posso dar uma olhada, qual é o teu ciclo de produção, o que tu faz? Eu acho que aqui ele se encaixa. Hoje mudou, sem dúvida. As empresas acionam a APAE e buscam jovens para trabalhar, seja nas cotas, ou seja, no jovem aprendiz, né? Enfim, já nos acionam. E sem dúvida a gente não consegue dar conta da demanda das empresas, né? Mas lá dentro da nossa organização a gente tem isso muito consciente, já com as famílias que estão ingressando agora. Eu não digo nem dos jovens mais antigos que estão lá dentro, mas quem está ingressando agora já está ingressando na APAE sabendo de que é nosso compromisso trabalhar pela autonomia, pela conquista de direito e de espaço desse sujeito. Então, assim, não é para a vida toda lá dentro. É para ter conquistas e muitas vezes essas conquistas vêm com a escolarização, vêm com a reabilitação e futuramente com a inclusão no mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem que traçar metas para esses sujeitos, inclusive para essas famílias também. Eu já tive a experiência de ter alunos com características especiais. E para que a gente possa finalizar, né, essa minha experiência é muito rica, porque eu aprendi quão é difícil uma comunicação. Às vezes a gente já está falando e a pessoa está percebendo, e não é tão simples assim. A gente se aprimora também como profissional quando lida com pessoas que têm características especiais. Para a gente finalizar já passando para ti para fazer um fecho do nosso programa, o que você aconselharia a nós, a sociedade, entre aspas, normal, para que nós realmente sejamos uma sociedade igual, uma sociedade que tenha a diversidade como regra e não como exceção? Eu acho que boa vontade e bom senso sempre é importante, né? Eu acho que a gente tem que, às vezes, tentar se adequar. A gente está muito acostumado com um nível de comunicação, né? E que eu faço assim e dá certo. Sempre que a gente
desafiado a tentar de um outro jeito, a gente se esquiva. E não é assim. Talvez a gente não vai ter tanta dificuldade assim, até porque a pessoa com deficiência, ela está muito receptiva. Principalmente se ela está incluída em outra escola, se ela está no mercado de trabalho, ela está receptiva, ela está querendo essa interação. Então, eu acho assim que boa vontade e bom senso são fundamentais em qualquer área, em qualquer trabalho. Sempre que a gente lidar com as pessoas, muito boa vontade, bom senso, eu acho que a gente consegue alinhar, sem dúvida, comunicação e uma integração bem interessante. Ana, uma última palavrinha para fechar o nosso programa, um comentário final, por favor. Eu quero agradecer o espaço, para mim sempre é um prazer, eu acho que para qualquer profissional apaiano sempre é um prazer a gente poder falar da nossa organização. Eu me sinto extremamente lisonjeada e contente em poder falar um pouco sobre a APAI de Lajeado e quero agradecer não só a Univates, mas eu acho que também a toda a comunidade lajeadense, que sempre foi muito generosa com a APAI de Lajeado, sempre foi muito atenta com as nossas necessidades e quero dizer que a nossa organização está sempre de portas abertas para receber visitas, enfim, para que as pessoas realmente venham conhecer o nosso trabalho, que é um trabalho muito sério e muito comprometido. Agradecendo a Ana Paula Miller, diretora administrativa da APAI, por esse belo programa, principalmente para a gente entender a importância que a APAI tem em toda a história do desenvolvimento e aceitação da diversidade. Desejo a todos saúde e sucesso sempre e até o nosso próximo programa de gestão. Até lá!